Fala galera, eu sou o Slow do canal do Slow e sejam bem-vindos a mais um episódio do CSN, o Slow News, o programa onde eu trago notícias do mundo científico para vocês. Me desculpem aí pelo atraso, esse vídeo era para ter saído na terça-feira, mas eu tive os imprevistos brabos do local onde eu costumo gravar e aí acabou não dando, então eu tô tendo que gravar aqui agora no meu estúdio, na minha casa, mas o que importa é que o vídeo está pronto para vocês. Beleza? Então pronto? Então vamos à primeira notícia. Cientistas apontam característica do nosso mais antigo ancestral. A parada é que ninguém sabe direito como que a vida surgiu, se foi aqui no nosso planeta, se ela veio de carona no outro meteoro, como se desenvolveu a primeira molécula complexa de RNA, mas existe um consenso. Pela vida da forma que a gente conhece, é muito provável de que todas elas tenham tido um primeiro ancestral em comum. E muitos já tinham especulado sobre como ele deveria ser, como era a forma desse primeiro organismo. Mais recentemente, um grupo de cientistas chegou mais longe nessa questão. A parada é a seguinte: se existe realmente um único ancestral de todos os seres vivos, provavelmente você vai encontrar uma parcela de DNA igual em todos eles. E essa parcela de DNA igual pertenceu à geração anterior em comum entre eles. É tipo uma forma de mapeamento genético de espécies. E foi isso que esses cientistas fizeram, cara. Eles coletaram o genoma de 2.000 micro-organismos modernos, dando um total de 6 milhões de genes que foram agrupados em 286 mil famílias de genes. A sacada agora era comparar todos esses genes e ver quais existiam em comum entre todas essas bactérias. E eles encontraram 365 genes em comum que batiam no resultado. Agora era só analisar esses 365 genes para descobrir como eram as características do nosso Last Universal Common Ancestor, ou abreviado LUCA. E o que eles descobriram foi: o LUCA provavelmente era um organismo anaeróbico, ou seja, ele vivia em um local desprovido de oxigênio, o que bate com as teorias da história do planeta Terra. 2. O LUCA vivia em um local de alta temperatura, ele era termofílico. E 3. Ele se alimentava de hidrogênio. Ou seja, todas essas condições fortalecem a hipótese de que os primeiros organismos se originaram em regiões no fundo do oceano, naquelas fontes termais vulcânicas, onde tem uma altíssima temperatura, pouco oxigênio e uma alta acidez. Beleza? Então vamos para a próxima notícia. Baleias jubarte são flagradas salvando a vida de focas. A parada é que é muito comum a gente ver aquelas situações em que a foca tá lá pegando um solzinho em cima da pedra, lá numa boa. E aí do nada vem a Free Willy. Que elas fazem um movimento com a cauda, que elas jogam uma onda para tentar derrubar a foca dali, e aí é prato cheio, meu irmão. É foquinha ensopada, foquinha milanesa. Então esse é um tipo de predação comum entre essas espécies. Mas eis que esses dias as pessoas registraram uma situação bastante interessante. Numa dessas tentativas da orca derrubar a foca para se alimentar, na hora que ela ia dar o bote, apareceram, meu irmão, baleias jubarte no 45 do segundo tempo e entraram na porrada com as orcas, cara. Então todo mundo achou isso muito interessante, né? Mais um caso de empatia entre as espécies, mas será que é isso mesmo? Então os cientistas começaram a se questionar o quanto essa situação era comum, ou se aquilo foi só um momento pontual. Foi então que um membro da National Oceanic and Atmospheric Administration, ele pediu para todas as pessoas que tivessem observado situações parecidas, mesmo barcos de turismo, de pesca e tudo, enviarem para ele, para ver se é comum esse tipo de coisa acontecer. E ele recebeu 105 mensagens, e em 31 delas houve casos em que as jubartes estavam se metendo no meio das brigas das orcas. Então daí as pessoas começaram a levantar algumas hipóteses. Por exemplo, as orcas em algumas situações tendem a atacar as filhotes das jubartes. Então nesse caso as jubartes tendem a proteger os seus filhotes entrando na briga com as orcas. Mas agora, porque elas começaram a defender as focas também, é algo a se pensar. Algumas hipóteses sugerem de que é mais vantajoso para elas neutralizarem qualquer tipo de ataque agressivo das orcas. Assim elas associam o perigo às baleias jubartes por perto e diminuem as chances dos filhotes estarem em risco próximas às baleias orcas. Que na verdade não são baleias, são golfinhos. E essa é uma situação realmente muito interessante, né? E é algo que tem que ser analisado, porque o que fazer numa situação dessa? Porque você que está pensando, nossa, que lindo, olha só, elas estão salvando as foquinhas. Tá, imagina as orcas da região morrendo porque as jubartes estão se metendo no meio da história, né? Bom, mas o caso ainda é muito recente pra gente falar sobre isso, os cientistas ainda têm que analisar mais para ver se realmente isso vai levar a algum tipo de impacto nas espécies. E tendo notícias eu trago pra cá.
Mas vamos para a próxima notícia. Tratamento de câncer pode ajudar em problemas cardiovasculares. A parada é que tinha um grupo de cientistas estudando sobre aterosclerose, né, que é uma doença em que você acaba formando placas de gordura entre os seus vasos, até eles entupirem da merda. E eles acabaram descobrindo que essas mesmas células mortas que auxiliam no entupimento dos vasos, né, nesse caso da doença, elas emitem o mesmo sinal, ou um sinal muito parecido que as células cancerígenas. Um sinal que basicamente diz pro sistema imunológico: não, eu tô de boa aqui, ó, fica tranquilo, não precisa me atacar não, aqui tá todo mundo na paz, estamos tomando a cervejinha. E o interessante da história é que em várias e várias pesquisas de cientistas tentando arrumar uma forma de solucionar o problema do câncer, eles já desenvolveram um medicamento que supostamente impede que as células parem de emitir esse sinal e possam ser atacadas pelo seu sistema imunológico. Aí, meu irmão, 2 gatos com uma paulada só? Exatamente, cara. São poucos os casos em que você descobre um remédio para uma doença e funciona para outra também. Então agora os cientistas vão começar a testar essa droga em doenças cardiovasculares para ver se realmente o sistema imunológico começa a atacar o entupimento de vasos, liberando o fluxo sanguíneo. Olha que irado, cara. Mas agora vamos para a próxima notícia. Ó o Emílio me cobrando aí, ó. Vídeo vai sair hoje à noite. Nova tecnologia amplia a potência de armazenamento de dados. Parada é que hoje os computadores conseguem armazenar cerca de 15 mil vezes mais informação do que há 10 anos atrás. E recentemente os cientistas desenvolveram uma tecnologia a nível atômico que promete mudar esse quadro. A técnica consiste em você evaporar átomos de cloro numa superfície de cobre, deixando alguns espaços vazios. E aí, com o auxílio de um microscópio de corrente de tunelamento, o STM, os cientistas organizam os átomos de cloro, codificando uma série binária numa matriz 12x12 de blocos retangulares. Dessa forma, ao manipular os espaços vazios, é possível criar uma tecnologia com um potencial 500 vezes maior de armazenamento de informação. Mas vamos à próxima notícia. Se você pensa que tem um cachorro chato, é porque você não conheceu esse aqui ainda, hein? Você ainda não conheceu esse aqui. Junto com esse gato pentelho. Gato pentelho. Gato pentelho. As irmãs da ovelha Dolly não sofrem de envelhecimento precoce. Essa tá sendo uma surpresa pra muita gente. A Dolly, pra quem não sabe, foi aquela ovelha que foi clonada há um tempo atrás, em 1996. E esse experimento trouxe uma discussão enorme que dura até hoje sobre clonagem. E uma delas foi sobre os efeitos, sobre os impactos que isso traria à nossa saúde, à saúde do organismo. Quanto é que em 1999 a Nature publicou uma nota sobre essa questão, dizendo que a Dolly provavelmente teria sintomas de velhice precoce por conta dos telômeros das células. Para quem não sabe, telômero é tipo a cauda do nosso DNA que vai sendo perdida a cada replicação que a nossa célula faz. Então, se você pega uma célula somática de um organismo já adulto, você já vai colocar ela para começar o ciclo de novo sem uma parte do telômero. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Então, a galera ficou observando. Vamos ver essa ovelhinha aí. Vamos ver a vovó Dolly. E acabou que a Dolly realmente morreu com um tipo de doença pulmonar progressiva. E todo mundo confirmou. Olha aí, eu falei, isso é sintoma de velhice precoce, a gente avisou. Mas a Dolly não é hoje a única ovelha clonada. Ela tem irmãs, a Daisy, a Diana, a Debbie e a Denise. E elas já estão todas com por volta de 8 anos de idade, que comparado à nossa idade humana seria aproximadamente 70 anos. Vovó Denise. E para surpresa de todos, os cientistas foram fazer as análises de osteoartrite, de diabetes, de coração, e os resultados apontam que as ovelhas estão saudáveis como qualquer outra vovó ovelha daquela idade, levantando novamente várias questões e discussões em relação à clonagem e em relação à importância dos telômeros. E aí, o que vocês acham sobre isso? Coloca aí nos comentários. Esse foi mais um episódio da Companhia Siderúrgica do Slow News, o CSN. Se você gostou e quiser assistir mais do meu trabalho, fique à vontade para conhecer o canal do Slow, onde tem vídeos todas as semanas. Tá, eu sei, essa semana deu uma atrasada, mas eu prometo que eu vou compensar esse atraso. Então se inscreve lá, se inscreve aqui no Bablologia também, siga a gente nas redes sociais e fique por dentro do mundo da ciência. Um abraço e até mais!